domingo, eu li com vocês, era domingo considerado, chamado Domingo da Ressurreição, eu li um texto vinculado historicamente à ressurreição, aqui em Lucas 24. E dei ênfase no verso 19, quando Jesus, sarcástica, irônica e sublimemente, ironizava de quais eram as últimas notícias e lhes perguntava quais. E eles explicaram para Deus o que Deus não sabia, supostamente. Vocês lembram disso? Hoje, eu quero me concentrar exclusivamente no que diz o verso 17, que é, do ponto de vista psicológico, existencial, espiritual, físico, no que diz respeito a psicossomatizações, no que diz respeito à inteligência emocional, no que tange a condução, a autoexpressão, a sabedoria de cada um manifestando-se na vida. Esta questão levantada por Jesus está na base de tudo, no centro de tudo, responde a tudo. Dependendo do que você responda a essa pergunta, eu posso lhe garantir, sem nenhuma profecia mística, mas usando a lógica da lei da vida, a lógica da lei da vida, eu posso dizer o que vai acontecer com você em linhas gerais. Não consigo te dizer o que acontecerá em perspectivas tópicas. Mas em linhas gerais, se você vai se dar bem ou vai se dar mal, se você vai ser uma pessoa bem relacionável ou não, se você vai granjear que tipo de pessoas vão gostar de você e que tipo de pessoas vão desgostar de você, o tipo de jornada que você fará, isso aí ficará bem claro para mim, sem que eu possa lhe dizer detalhes, mas com certeza as generalidades, as universalidades, os traços fundamentais do seu comportamento, da sua vida, do seu futuro e o potencial que você tem para ser profundamente doente ou não, para ser uma pessoa atrativa ou desagradável, desatrativa, potencial que você tem para ser altamente curável ou o potencial que você tem para ser profundamente enfermiço. Isso aí é fácil dizer se você prestar atenção no que pergunta Jesus no verso 17. Só isto. Só a esta pergunta que eu peço que todos prestem atenção hoje. Vamos esquecer Emaús, esquecer a jornada, a viagem, aquilo tudo que eu falei na sexta-feira, sobre a sexta-feira no domingo passado, ficou no domingo passado. Hoje é só essa pergunta. Olhem a pergunta dele. Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida em que caminhais? Vocês podem repetir comigo, Lucas 24, 17. Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Mais uma vez. Que é isso que ides tratando e que vos preocupa e de que ides tratando à medida em que caminhais? Desculpem, eu é que fiz tudo errado. Mais uma vez. Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida em que caminhais. Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida
em que viveis, em que caminhais, em que acordais, em que dormis, um dia depois do outro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que destratando e que vos preocupa à medida em que caminhais, em que viveis, em que andais, em que acordais, em que prosseguis, em que existis. O que é isso? Essa é a pergunta que eu tenho que responder todo dia. Todos os dias. Eu deveria botar isso pregado para o meu primeiro olhar do dia, em qualquer lugar aonde eu fosse. O que é isso de que ides tratando e que ocupa a vossa mente, o vosso pensamento, vossas emoções, vossos sentimentos, à medida em que vocês entram, saem, acorda já com o que na cabeça? Dorme com o que na mente? Passa o dia emocionado, tomado, possuído, ocupado, preocupado. Tratando de quê? Interiormente. Não é fora. Fora a gente engana muito. Fora a gente faz muita atividade mecânica. Quem olha até pensa que você está cozinhando. Quem olha pensa que você está escrevendo. Quem olha pensa que você está consultando, que você está clinicando, que você está operando, que você está advogando, que você está resolvendo uma questão burocrática no órgão ao qual você serve, dando sequência a alguma funcionalidade ou dando até uma aula. Mas dentro, na mente, nos pensamentos, nas emoções, nos sentimentos, há outros temas, há outras ocupações totalmente diferentes. Aquilo do que a gente trata mentalmente e que a gente nem percebe que opera num mundo de natureza autômata. Depois de um tempo, vicia a gente tanto que se transforma numa espécie de parasimpático existencial, psicológico e filosófico e espiritual. Você está mecanicamente concentrado em alguma coisa, embora interiormente o processo mental, emocional, é o que, na realidade, determina minha vida, o meu caminho é feito do que eu penso, do que eu sinto, do que eu trato e daquilo que me preocupa. Por isso a pergunta é: o que é isso que ides tratando? Que a gente fala de um lado para o outro, de si consigo mesmo, discute sozinho, briga, enfrenta, responde, se zanga, ou inventa. Mas trata sim. Não para de tratar. Tem
um rodamuinho ali dentro, o tempo todo, de dia e de noite, sem cessar, jamais. Às vezes é um tema, ou são 2 temas, são 3, ou são muitos. Ou, quando o indivíduo cai num estado de hipocondria mental, qualquer tema vira um tema de ameaça contra ele. Quando a paranoia hipocondríaca toma conta dele, tudo é ameaçador. E você pensa que a gente pode existir bem assim? Que dinheiro, que carro, que poupança, que herança, que essas seguranças de finança podem nos dar algum amparo e nos trazer algum bem quando a nossa mente fica assim? Ou quando é um ódio? Ou quando é uma mágoa incessante, da qual você jamais se livra? Um ressentimento que você nutre e guarda e aconchega e aninha no coração? Ou é uma memória traumática que você faz questão de não deixar ir? Porque por alguma razão adoecedora você se relaciona com ela como uma necessidade pessoal de a ter, de a conter. É aquilo do que você trata. O que é isso do que você trata? Mesmo. Você já fez esse exercício? Você faz esse exercício? Eu tenho que fazê-lo não só todo dia, mas muitas vezes por dia. Porque é muito fácil a gente entrar num outro processo mental que nos desvie do que é saudável com uma facilidade imensa. Especialmente se você estiver cansado, se você vier repetindo a mesma coisa, se você não encontrar adesão inteligente por parte daqueles com os quais você dialoga. De um momento para outro você pode entrar num processo de extrema irritabilidade que te desconecta do sublime. E quando você vê, você já entrou num processo e nem notou. Quando viu, já está alterado. Nem percebeu, é sutil, é suave. E isso acontece como um tropeção, como um acidente. Como quem vem andando aqui tropeça. Agora, eu não estou falando desses casos, de episódios na vida que são em si danosos. Você vivendo um tropeção desse, ficando impressionado com ele, pode alterar o encontro que você iria ter ali na frente. Se você tivesse sido de um outro modo, sem aquele tropeção, sem aquela irritação, sem aquele suor zangado, iria passar com uma outra energia, iria se aproximar com uma outra serenidade, com um outro tom, observar com outro cuidado, sorrir de um outro modo, iria carregar outra forma. E essa sutileza iria alterar, quem sabe, o caminho inteiro do teu dia ou da tua vida. Mas por causa de um tropeção desse, sua exasperação cega, ensurdece, faz você desobservar as coisas, perder milhões de riquezas por causa dos processamentos de lixo. Estou falando de um tropeção, de um dia, de um momento, de minutos fatais que às vezes nos fazem não perceber uma chance que poderia mudar tudo. Agora, imagine aqueles estados crônicos, aqueles que não mudam nunca. Que coisas horrorosas. E tem gente que vive com um tema,
o tempo todo, de dia e de noite, é aquele. É medo, ou é morte, ou é pânico, ou é raiva, ou é ódio, ou é vingança, ou é sedução, ou é a impressão de que está sendo de dia e de noite o tempo todo. É projetando para o outro todas as intenções que você gostaria que o outro tivesse em relação a você, ou não gostaria, mas projeta, e com ele tendo ou não, tanto faz, passam a ser realidades suas, porque o que é seu não é o que o outro atribui a você, é o que não sai de dentro de você. Isso é seu. Você é seu pensamento. Você é seu sentimento. Você é suas emoções. Você é seus temas. Você é aquilo com que você trata o tempo todo. Por isso eu pergunto, olhe para mim. O que é aquilo com que você trata? Porque isso pode te salvar ou isso pode te matar. Em geral, a maioria de nós escolhe tratar daquilo que não salva, que só mata. Porque você já viu alguém preocupado de alegria? Já? Já viu alguém preocupado de glória? O que está havendo com você, rapaz? Eu estou com uma preocupação de fé. Isso é extraordinária. A confiança é um problema para mim. Eu fico tão preocupado quando eu fico cheio de confiança. Eu estou preocupado de paz. Eu já encontrei alguns que me confessaram estar preocupados de paz. São neuróticos, paranoicos, que nunca provam paz e um dia provam uma pazinha. Quando eles se dão conta de que estão em paz, entram em pânico. É? Meu Deus, eu estou em paz. Esse deve ser um mau presságio, algo pior ainda está chegando, porque eu estou em paz. É, aquele cara, existe gente assim. Você já viu alguém preocupado de esperança? Que esperança horrorosa. Preocupado de sucesso, de realização, de conforto. Ai, coisa horrorosa. Não, as nossas preocupações são ansiedades, são medos, são pânicos, são construções negativas sempre. São expectativas ruins, são autoprofecias negativas, destrutivas, ameaçadoras. Por isso a pergunta de Jesus tem que ser repetida agora outra vez. O que é isso? Faça a sua lista. Me conte quais são os pensamentos, os sentimentos e as emoções que tomaram conta de você. Porque daí é que vêm as suas doenças e as minhas. Eu, por exemplo, nunca fui um cara preocupado. Essa foi uma grande bênção que eu tive a vida inteira, é de ter vivido sem muitas preocupações, no sentido de que eu não sou maluco, nem temerário, nem pessimista. Meu pai, às vezes, assim que eu me converti, ele dizia: meu filho, eu não sei se você é uma das pessoas mais cheias de fé que eu já conheci, ou se você é um dos mais irresponsáveis que eu já conheci.
Porque aquilo sobre o que você dorme me mataria. As coisas que você crê que vai fazer e sossega acerca delas me deixariam num estado de insuportabilidade. Mas você aparentemente não sente nada. E eu não ficava nem um pouco preocupado em querer saber se era fé, ou se eu era só um responsável. Eu só dizia: Jesus, estou aí, viu? E foi assim que eu vivi. Mas houve um período, por volta de 1981, até mais ou menos 1987, em que eu resolvi que eu não era legal sendo tão tranquilo como eu era. E eu resolvi me preocupar. Para ser um homem dos meus dias, aflito, ansioso como todo bom urbanoide, angustiado, com aquela lista de 78 coisas para fazer por dia, literalmente. 150 telefonemas a receber, 87 a realizar, senão a vida não se completava. E contar os segundos, milésimos de segundos, para a vida ficar cheia, fazer sentido, objetivo. De repente, quando eu percebi, esse músculo de cá pulava para um lado, o de cá pulava para o outro, a pálpebra tremia sozinha, eu estava tendo reações musculares de cavalo, no meio da costa, tremendo sozinho, expulsando mosca. Tenso. Um cara sem nenhuma vocação para ser tenso entrou numa que tinha que ser para ficar normal. E aí aquele peso. Agora, eu acompanho a milhares e milhares que adotam isso como projeto de vida. Eles são assim não pelas razões que eu aventei, vinculadas a mim. Eles são assim porque lhes falta confiança. Lhes falta segurança. Lhes falta certeza de que está realizado, está feito. A ressurreição aconteceu em meu favor. Lhes falta essa certeza. Se eu não tenho essa certeza, se eu não sou um ente escatológico, ou seja, se as últimas coisas já se não me anteciparam, de modo que eu já sou um filho do fim vivendo hoje, se eu não sou de cara já alguém que digo, não tem nada feito, mas já está tudo resolvido. Eu tenho toda a vocação para adoecer de mim mesmo, para fazer mal a mim mesmo e para entortar o meu caminho, desgraçar o meu caminho. À medida em que eu caminho, eu perversifico a minha jornada. Aí eu vou ficar doente do que eu não precisaria. Eu vou perder os relacionamentos que de outra sorte eu não perderia. Ou eu vou dessignificar os vínculos que podiam ser infinitamente mais ricos, mas se perderão pela distração, pelo dreno, pela entrega da minha alma àquilo que não é vida, que não merece fazer parte daquilo que eu trato, nem daquilo que me preocupa à medida em que eu vivo. Se nós estivéssemos hoje aqui, olhe bem para mim, por favor, o que eu estou dizendo parece óbvio, mas, conquanto seja, só deixará de ser óbvio no dia em que nós passarmos a viver diferente. Enquanto isto é um óbvio que precisa ser usado, com o qual a gente precisa ser espancado todo dia. Porque se tivéssemos a coragem mesmo de nos perguntar agora o
que me ocupa e do que eu trato. O que me enche. O que eu chamo de importante, de meus valores, de meus significados, de minhas prioridades, de minha dedicação. Se eu tivesse a coragem de fazer essas perguntas e de colocá-las sob o crivo do que vale e do que não vale, do que importa e do que não importa, do que faz sentido e do que não faz sentido, do que colabora para a vida, do que é apenas uma distração contra a vida, ou anti-vida. Ah, meu irmão, minha irmã, provavelmente a gente eliminasse 95% daquilo que a gente chama de minha existência. Jesus disse que tão pouco é necessário, mas que é isso? Que ir destratando. É tanta coisa de que ir destratando. E que vos preocupa à medida em que caminhais e pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Quem é que escolheu a boa parte? Aquela parte que não é tirada. O bom combate, como Paulo chamava. O bom combate é feito de pouca coisa. As nossas batalhas idiotas, de que tratamos e preocupamos à medida em que caminhamos, é que enchem a nossa vida de angústia, de doença, de depressão, de pânico, de medo, de vaidades, de comparações, de medições, de fraquezas, muitas fraquezas. Nos desguarnecem, nos expõem, baixa a nossa imunidade orgânica, baixa a nossa imunidade psicológica, baixa a nossa imunidade espiritual, baixa a nossa imunidade emocional, afetiva, nos deixam vazados, vulnerabilizados, desnecessariamente. Agora olha aqui para mim. Quando eu pensei nessa pergunta de Jesus hoje, quis levantá-la de novo para vocês, para forçar a gente a olhar para dentro da nossa existência e ver o que nós tratamos, o que é e quais são os temas loucos da nossa vida. O que nos ocupa e nos preocupa. E falsifica nosso caminho, e atrasa a nossa jornada, e paralisa a nossa vida. Torna tortuoso aquele que poderia ser um caminho simples para nós. O que é isso? Que a gente trata sem notar, que opera do nosso inconsciente para as ações, emoções, sentimentos e decisões, às vezes até a revelia que a gente toma irrefletidamente. O quê? Tudo nasce da vaidade, tudo nasce da arrogância, tudo nasce da soberba, tudo nasce do medo da morte, dessa contagem regressiva que a gente se impõe, que é a mãe de todas as ansiedades. De onde vêm as nossas ansiedades? Ora, eu fico ansioso em relação a algo. É porque me parece que algo está sendo esgotado, por isso eu fico ansioso. Eu estou num processo de desperdício, por isso eu fico ansioso. Algo está se exaurindo, por isto eu fico ansioso. Algo está passando, por isso eu fico ansioso. A morte está chegando. O tic-tac, tic-tac, regressivo, está estabelecido, por isso eu fico ansioso.
Disseram que eu tenho objetivos a alcançar antes que escureça, por isso eu fico ansioso. Dizem que eu tenho que ser alguém assim e de outra forma, quando eu atingir o nível tal da vida, como eu não estou atingindo, eu fico ansioso. Isso tudo é em referência a, em relação a alguma coisa, e a relação final é com a morte. É a regressiva do morrer. Contando contra nós o dia inteiro no coração. Está passando, está passando, está passando. Aí eu me preocupo, eu trato angustiado, as minhas inseguranças vêm todas daí, porque o tempo está passando e eu ainda não cheguei lá. O que é lá? Por que chegar lá? Para que chegar lá? O que significa lá? Que lugar é esse lá? Mas é para lá que a gente vai. E quem não chega lá, meu Deus, lá não sai de mim. Lá me angustia, lá me perturba, lá me mata. Lá. Lá é aqui jaz lá. Um dia você vai encontrar lá. Vai chegar ali, ó, lá é aqui. Que você não vai nem saber que lá é aqui. Porque correu tanto atrás de lá que lá chegou sem saber que lá era lá. E enquanto isso, não viu nada por causa de lá. É a insegurança essencial da gente. Essa angústia que a gente vai tratando, meu Deus, tratando. Por que você está tratando disso? O que eu tenho que. Quem disse? Quem disse? Aquilo do que você devia tratar mesmo, você não está nem aí. E uma multidão de coisas que você se dedica a tratar são imposição de terceiros e de uma tirania paralela que vai fazer da sua existência o correr atrás de um lá, que será nada mais do que o seu sepultar na vida. Só isso. Lá. Que é o que o escritor de Hebreus nos diz. Voltando aqui para vencer a morte e a vitória da ressurreição. Que Jesus veio para destruir aquele que tem o poder da morte. No coração da gente, esse poder de dizer, olha a morte aí, olha a morte aí, olha a morte aí, olha a morte aí, olha a morte aí. Olha o pé de galinha, olha o nariz está crescendo, olha a orelha está pendurando. Olha só, o braço está ficando papudo. Olha como está ficando flácido. Olha a celulite. Olha a barriga. Olha o peito arriado. Olha o cabelo está ficando assim. 50 tons de cinza na cabeça. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha, 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 olha. Aquele que tem o poder da morte. Olha, olha. Você está morrendo, você está morrendo, você está morrendo, você está morrendo. Veio para destruir aquele que tem o poder da morte, e pelo poder da morte, tem a capacidade de nos manter escravos em estado de fobia crônica por toda a vida. Fobia da morte. É o que nos alimenta de dia e de noite. É o que determina o que a gente trata. Quanto mais fobia da morte, mais eu sei do que você trata. Quanto mais vencida estiver a morte, mais eu sei do que você trata. Se a morte estiver vencida, você se despreocupa de quase tudo e se ocupa da vida.
Mas enquanto a morte não está vencida, você não se ocupa da vida e se preocupa de tudo que não é vida. Estou te dizendo o óbvio, mas é revolucionário. A Revolução Francesa é bobagem perto do que eu estou dizendo a vocês. Muda a terra, muda o mundo, muda tudo, se a gente compreende essa tolicezinha. Que só nasce de confiança. Como no Salmo 27, que foi um salmo que veio à minha mente quando eu pensei nessa pergunta de Jesus. De que ides tratando? E o que vos preocupa à medida em que caminhais? Aí esse salmo tão lindo veio ao meu coração. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Isso é muito poderoso quando é o que está na sua mente. Não é uma poesia de salmo. É uma existencialidade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E olha, esse cara tinha problemas concretos. Ele fala, quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Ele não está inventando nada, criando nenhuma subjetividade, ele tem malfeitores concretos, inimigos concretos, problemas reais, e ainda assim não é disso que ele trata. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Não tratarei com medo, não tratarei com pânico, não me dedicarei a nada disso. Não ficarei sequestrado por malfeitores, nem por exércitos, por tema nenhum. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar essa segurança todos os dias da minha vida, ter um olhar que contemple a beleza da graça de Deus, meditar de dia e de noite na segurança desse amparo. Ou como diz Paulo, no equivalente a este salmo em Romanos, no capítulo 8, quando ele diz no verso 26, olha só a pergunta de Jesus, o que é que ides tratando e o que vos preocupa à medida em que caminhais? Paulo diz, o que é se, semelhantemente, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas? Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Santo, porque é segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos santos. Sabemos. Isso é o que devemos ir tratando. Sem preocupação, ocupados, lotados dessa confiança à medida em que caminhemos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é que tem que ocupar minha mente, meu coração. Que diremos, pois? Sabendo que sabemos e podemos confiar nisto, e que é isto que tem que encher minha mente, meu pensamento, meus temas, meus valores,
meus sentimentos, minhas interpretações, meus códigos, meus significados, sabendo que é isso, que quem assim vive construiu-se a sua casa existencial sobre uma rocha. Quem assim não vive está erigindo a vida num pantanal. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, dessa certeza de cuidados? Se Deus é por nós. Mas isso tem que ser de verdade mesmo. Olha aqui para mim. É de verdade, gente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A menos que Deus não exista, seja só uma balela, um papo furado. Mas se Ele é para mim, quem é que vai ser contra mim? Quem é o maluco? Como diz meu pai, meu filho, eu tenho muita preocupação com esse pessoal que fica assim, querendo roubar aqui a nossa casa. É um perigo, meu filho. Como quando ele morreu, 4 meses antes dele partir. Ele estava tomando lá uma papinha da manhã com a minha mãe e o motorista deles. Ela entrevada e ele cego. E tinha um rapaz, o Gildo, que dirigia para ambos. E toda manhã um pastor presbiteriano que mora na frente, ou morava à frente da casa deles, naquele tempo, atravessava a rua e ia lá fazer uma gracinha com o motorista do papai. Eles jogavam bola juntos, eram muito amigos. Aí chegavam lá e se agarravam, não sei o quê, aquela coisa, meio jovens todos eles, ainda meio garotos. E o papai não enxergava nada, está aqui tomando a sopinha dele, a cabecinha bem baixa. Quando ele ouviu aquela zoeira, como a gente diz lá no norte, aquela barulheira, ele falou, eita, que o pastor Rai chegou animado hoje aqui em casa, assim, uns gritos veementes. E o Gildo também está respondendo com uma força brutal. Mas nem levantou a cabeça, continuou tomando ali a sopinha dele, a coisa acontecendo a 1,5 m ou 2 de distância. Aí, de repente, ele ouviu a minha mãe, que não era de fazer nenhuma inflação de palavras, dizer, em nome de Jesus, parem com isto. Aí, quando ele ouviu o tom da minha mãe, ele falou, não, Alaci, não diz isso se a coisa não estiver séria. Aí pegou o óculos dele, botou, conseguiu enxergar, com esse cantinho de cá ele via um pouquinho. Aí ele olhou, quando ele viu, tinham 3 homens altos, fortes, com umas armas automáticas na mão, botando um apontando na direção da minha mãe, 2 na cabeça do motorista dele, que estava com a cabeça na mesa assim. E ele ficou olhando para aquilo, tirou os óculos, se levantou, olhou para os 3, aquele estava baixinho, depois foi ficando velho, foi encolhendo, né? Pequenininho. Olhou para os 3 e disse, ponham-se para fora da minha casa agora. Só que muito mais forte do que isso, que a minha garganta está ruim. Deu aquela falada de saiam da minha casa em nome de Jesus, agora! Porque ninguém entra na minha casa se eu não convidar em paz. Saiam já, agora ponham-se a correr. E os 3 saíram se atropelando porta fora, largaram as armas, caíram no asfalto, foram presos na esquina. 3 homões enormes, depois descobriram que eram policiais à paisano que assaltavam nas horas vagas, com armas automáticas. E o velhinho voltou, sentou, pegou a papinha, continuou a tomar, com bastante calma. Aí a minha mãe virou para ele, meu velho, você quer um pouquinho de água? Aí ele disse, não, obrigado, eu ainda estou tomando a minha papinha de maisena. Aí, lá vem ela, de qualquer modo, com a água, bebe. Caio, bebe, meu amor.
Aí ele, mas para que eu estou tomando a minha papa? Não, é um pouquinho de água com açúcar. Ele, que água com açúcar, minha filha? Eu vou estragar minha papa. Essa água com açúcar, me traz água normal depois. Aí quiseram me ligar aqui, eu morava aqui. 2007, foi em junho de 2007. Me ligar para contarem a história. Ele, não, vai preocupar o Caifás. Ele está cheio de coisas para fazer, coitado. Cabeça ocupada. Ocupá-lo com besteira. Eu sei que lá pelas 7 da noite, uma das minhas irmãs ou sobrinhos me ligou e me contou. Aí eu ligo para ele na mesma hora. Papai, como é que o senhor não me conta o que aconteceu hoje aí, essa coisa? Eu falo, meu filho, tudo bobagem, né? Aliás, meu filho, eu só queria, se eu pudesse conversar com esses rapazes, eu só queria falar 3 coisas. Aí eu perguntei, o que o senhor falaria a eles? Ele falou, a primeira, eu diria, meus filhos, o que vocês viram atrás de mim? Porque quando eu fiquei em pé, eu senti que tinha uma coisa poderosa, uma glória, que tinha, sim, aquela grandeza. E eu sei que eles viram, porque o que eu pude enxergar, eu fui vendo eles ficarem com os olhos, que não foi porque eu fiquei em pé, foi por causa daquele que se levantou comigo. Segunda coisa que eu gostaria de perguntar a eles é como é que eles têm coragem de correr um risco desse? Os rapazes estão desprotegidos com aquelas armas automáticas. Ficarem entrando na minha casa, meu filho, é um perigo. É um perigo, meu Deus, é cada anjo, é cada milícia. É cada luz. Ai, eu não sei, só gente desmiolada para fazer uma coisa dessa. Mesmo, para querer assaltar minha casa. E eu diria, não façam mais isso, nem na minha, nem da de ninguém que carrega esse espírito que me habita. E a terceira coisa que eu diria é, por que vocês não saíram com mais calma? Quem sabe vocês não estivessem presos agora. E ele não estava de brincadeira. Todo mundo que o conheceu a vida inteira sabe que foi assim que ele viveu mesmo. Do que ides tratando? E o que é isso que vos preocupa à medida em que caminhais? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É porque a nossa mente não confia. Quem intentará acusação contra alguém que se escondeu na paz de Deus e que vive sob o sangue do Cordeiro? Quem o condenará? Que demônio, que diabo, que corte, que instância, que acusadores? Quem? Quem terá o poder dessa sentença? Se aquele que poderia condená-lo foi aquele que por ele morreu, aquele que por ele ressuscitou e que está à direita de Deus e intercede por ele, quem o condenará? Se o único que poderia fazer decidiu interceder por ti. E não vai mudar de ideia. É disso que trata a tua mente? É tomada disso que ela está? É ocupada assim que ela fica? É lotada dessa convicção em paz que você anda? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Você tem medo? Você anda pensando nisso? Ah, hoje eu acordei separado do amor de Cristo.
Porque ontem eu dei um beijo de resvalão, que eu não queria ter dado, mas eu dei. Eu dei aquela fixada bundosa. O Espírito Santo se afugentou de mim. Você sabe. A culpa miserável. O que te separa do amor de Cristo, psicologicamente? O que te separa? Pode ser até que na cabeça você diga, não, eu já aprendi isso e sei, mas emocionalmente o que te separa do amor de Cristo? Aquilo que quando acontece você diz, hoje eu não posso orar por ninguém, nem por mim. Viro até as costas de Jesus, tomara que o dia passe para ver se amanhã o Senhor amanhece com um humor melhorado em relação a mim, porque ontem eu estraguei o nosso dia. Hein? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será tribulação ou angústia? Tem gente que acha que porque está angustiado, está separado do amor de Cristo. Quanto mais angustiado eu esteja, mais o amor de Cristo eu quero. Não é a angústia que me separa. O que mais me separa do amor de Cristo é a indiferença. Perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Ora, ainda que eu seja entregue à morte todo dia e seja considerado como uma ovelha marcada para o matadouro, nada me separará do amor de Cristo. Em todas essas fraquezas eu sei, a minha atitude mental é essa, eu sou mais do que vencedor. Porque eu estou bem certo. À medida em que eu ando, à medida em que eu caminho, à medida em que eu sinto, à medida em que eu interpreto, eu estou bem certo. Essa é a convicção que habita a minha mente, com a qual eu interpreto a vida. Que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem castas espirituais, nem principados, nem invenções do presente, nem construções do futuro, nem qualquer forma de poder e de nenhuma natureza, de nenhum nível, dimensão, profundidade, abismalidade ou elevação, ou qualquer criatura desta ou de qualquer outra dimensão pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso eu pergunto, o que ainda, de que é isso, acerca do que ainda ides tratando e discutindo, angustiado consigo mesmos e ansiosos, à medida em que caminhais, a menos que nada disso seja verdade. Mas se isto aqui é verdade, é mais fácil eu morrer de um infarto de alegria do que eu morrer de um infarto de decepção. Porque não é decepção que ocupa a minha mente, nem a maldição dos homens, nem a opinião de terceiros, nem o que atribuam a mim, nem os ódios. Nada disso passa perto de mim. Eu sei que eu sou mais do que vencedor. Que o Espírito Santo intercede por mim nas minhas fraquezas. Que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo o que é bom, eu amo o que é bem, eu amo a Deus, eu te amo. Eu amo o meu próximo, eu amo o meu inimigo. Eu amo o que não gosta de mim, eu peço ao Senhor que tenha misericórdia dele.
Então tem uma conspiração em meu favor. Eu vou ser sempre um homem abençoado. Sempre. Só se eu desistir do bem. Mas se eu não desistir, eu vou ser sempre um homem muito abençoado. E se eu morrer sentindo muita dor, saiba, é um homem abençoado sentindo muita dor. Abençoado. É. Eu estou encurralado na bênção de Deus. Já estou glorificado, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por que eu vou ocupar minha mente com a mediocridade da terra? Com a perversidade humana? Por que eu vou ficar refém, sequestrado por essas coisas? Não vou, não. Tribulação não me destrói. Espada não me mata. A morte já morreu para mim. No futuro nada vai me ser uma surpresa, eu estou guardado. Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação. Eu não temerei. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração ficará firme nele, porque Ele é Deus. Nenhuma criatura tem poder de se interpor, nem entre os homens, nem entre os anjos, nem entre os demônios, nem em qualquer dimensão. Não tem ninguém com poder de ficar entre mim e Cristo. Então, o que eu vou deixar ocupar a minha mente e me preocupar? O quê? Que eu vou permitir entortar meu caminho, minha vereda, fazer de mim um serzinho do ocaso, da angústia, do pânico. O que e por quê? Não. Eu digo não. E em nome de Jesus, diga não. Porque a ironia divina é essa. Quais? Que assunto é esse? Para com isso. Vê se você me acha morto. Se conseguir me achar morto, então você tem razão para ficar preocupado. Mas se você não conseguir me achar morto, para de besteira. Vamos ficar em pé. Vamos dar as nossas mãos. Todos nós, daqui até atrás, lá no fundo. E se você está em casa, junto à sua mulher, filhos, amigos, tem gente que se reúne em auditórios, em salões, alguns até em teatros, com telões, e participam desse momento. Em volta do planeta todo tem milhares de pessoas com a gente agora, infinitamente mais do que a gente pode imaginar. Milhares mesmo. Jesus, muito obrigado, porque a tua palavra está chegando em todos os lugares, que coisa linda, suave, bonita, simples, singela e poderosa. E como vai mudando a mente, o coração, como vai fazendo a gente enxergar aquilo que não é caminho, aquilo que é vereda de morte, que parece ser algo digno de ser tratado, e não é para ser tratado, é para ser esquecido, é para ser perdoado, é para ser vencido, é para ser objeto de entrega a ti e pronto, ou é para ser abandonado, não é para ser esmiuçado, não é para ser carregado, não é para ficar fixado na mente, não é para nos preocupar. Como tu disseste, Jesus, que a preocupação tem um trabalho e um poder
terrível de destruir a fé, a confiança, a entrega, de sufocar a semente do Evangelho na gente, ou de endurecer o coração, fazendo com que a semente encontre um chão rochoso pela preocupação. Senhor, que essa palavra tão óbvia e tão verdadeira, tão simples e tão curadora, tenha sido entendida, acolhida, recebida, e que a decisão seja aquela de confiar, de rever a vida, de jogar fora essas toneladas de vaidade, de insegurança, de inveja, de comparação, de tirania de outros sobre nós, de sequestros de falsos valores na nossa mente. Por favor, abre o nosso entendimento e salva-nos e livra-nos e cura os nossos corpos daquelas doenças que a nossa mente produz, ou daquelas desordens que a nossa alma angustiada deflagra, ou daquele modo ansioso de viver que faz com que a gente vá atropelando outros e vá jogando fora os verdadeiros tesouros da vida. Por favor, acorda-nos hoje, salva-nos dessa vida que não tem nascer de sol, só tem ocaso mesmo. Por favor, é o que eu te peço por mim e por todos, e que a tua palavra seja graça, cura, bálsamo, libertação, que seja lavagem mental, espiritual, psicológica, que tire todo esse lixo, esse entulho perverso de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar esse louvor. Eu a Ele o meu auxílio, e Deus meu, a Ele meu auxílio, e Deus meu. Quem nos separará do amor de Cristo? Senhor, nós vamos seguir pensando diferente, sentindo diferente, decidindo diferente, com novos códigos de pensamento, de interpretação e com uma nova vigilância, para que a gente pense no que está pensando, para que a gente preste atenção na gente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas dedicações afetivas adoecidas. Quanta coisa ocupa nossa mente indevidamente. Nós vamos nos encher de confiança, de gratidão e de louvor. E vamos pensar com a mente cheia de fé, em nome de Jesus.